Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos cosseno. Eu começo com a história do assunto. Na Índia dos anos 500, o Aryabhata foi um astrônomo com interesses, por exemplo, em determinar quanto tempo demora um ano. O Aryabhata também estudou eclipses. E ele conseguiu entender uma coisa, que é o seguinte. Aqui eu tenho o Sol, aqui a Lua, aqui a Terra. Esse indiano conseguiu perceber que é assim, ó, a luz do Sol bate na Lua e esse reflexo é que nós vemos aqui na Terra. Ou seja, ele entendeu que a Lua não tem luz própria. Bom, em seus estudos de astronomia, o Aryabhata precisava de matemática. E nós já vimos lá na aula sobre seno que ele fez o seguinte. O Aryabhata pegou um círculo com um certo raio, que é 60 vezes 360 sobre 2π. Na sequência, ele traçou a meia corda. A meia corda é isso daqui. Essa meia corda determina um arco. Esse arco determina um ângulo, que eu vou chamar de alfa. Lá para o Aryabhata, meia corda é isso aqui, ó, o comprimento desse segmento em vermelho, que eu vou chamar de L. E nós, inclusive, já sabemos que ele chamava isso aí de jiba. Esse V tem som de B. E esse jiba deu origem ao nosso seno. Só que no caso moderno, o seno, aquilo que nós utilizamos é quando o raio aqui vale 1, e não esse número que ele usava lá. Seno é o comprimento L quando o raio for 1. O Aryabhata também trabalhava com esse comprimento aqui embaixo, esse preto, que eu vou chamar de L minúsculo, o L minúsculo, que ele chamava de Koti Jiba. E mais tarde a palavra ficou apenas Kotija. Esse Koti significa complemento. Isso será importante depois, aqui na aula mesmo. Então, por enquanto, Koti significa complemento. O Aryabhata trabalhava com esse raio todo aqui. Na versão moderna, que é aquela em que nós trabalhamos com o raio igual a 1, esse comprimento L aqui é o cosseno. Então aqui, ó, em preto, o comprimento L é o nosso cosseno. Ali em vermelho, nós tínhamos o seno. E ele também trabalhava com esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de M. Esse finalzinho aqui. Esse M deu origem ao nosso verseno. Então, na verdade, o que o Aryabhata trabalhava era atualizando com o seno, o cosseno e o verseno. O verseno, ele caiu em desuso. Então, essencialmente, não se usa mais isso aqui. Ali pelos anos 1500, 1600, o pessoal começou a abandonar o uso do verseno. Bom, isso aqui ainda não é a explicação. Eu ainda estou no contexto histórico, mas já fui colocando alguma matemática no assunto. Então já deu para perceber que foi com o Aryabhata que nasceu o nosso moderno cosseno. Bom, lá em Alexandria, aqui na Índia e depois com os árabes, o que eles faziam era astronomia
e essa astronomia precisava de matemática, e a matemática utilizada era a trigonometria. Lá pelos anos final dos 1400, anos 1500, 1600, surgiram as grandes navegações. E essas grandes navegações deram um novo impulso para a trigonometria. Bom, países que foram aí para as grandes navegações, portugueses, espanhóis, ingleses. O que me interessa para esta aula são os ingleses. Então eu vou falar rapidamente sobre grandes navegações dos ingleses. Final dos anos 1500, os ingleses já tinham visitado aqui, o litoral do que eu vou chamar já de Estados Unidos. Embora o termo Estados Unidos seja bem posterior à época em que estou aqui. Mas dá para entender, eu vou chamar de Estados Unidos. Então, final dos 1500, eles já estavam aqui. O rei Jaime I, Jaime é falando em português, em inglês é o rei James. O rei James, em 1607, resolveu fundar aqui assim uma colônia permanente, a Jamestown. Qual que é o problema? Você está aqui em Londres e tem que ir lá para a Jamestown. Um barco que esteja aqui, no meio do oceano, o navegador tem que ser capaz de saber onde é que ele está e para onde é que ele tem que ir. Como é que funciona? Ele está lá no meio do oceano. Ele tem que ser capaz de olhar para o céu e pelas posições das estrelas saber em que latitude e em que longitude ele se encontra. E além disso, ele tem que saber qual rumo tomar. Então, esse processo aí é um processo de astronomia que cai em problemas de trigonometria. Então, para fazer uma grande navegação, você precisa olhar para o céu e saber onde está. Aí você vai usar trigonometria. E você precisa de mapas que deem o rumo. Então, para a construção de mapas, você também precisa de trigonometria. Então, aqui, anos 1500, 1600, o assunto ganhou uma nova importância. Eu vou contar uma história que é bem conhecida aqui da Jamestown, que é o seguinte. Um dos primeiros colonizadores da Jamestown foi o John Smith. Ele foi lá e nessa região aqui você tinha índios. Ele acabou sendo aprisionado por índios. E uma índia o soltou, a índia Matoaca. Ao que parece, houve algum tipo de relacionamento aqui. Não se sabe exatamente. O que se sabe é que ela soltou ele. Mais tarde, o John Smith acabou se machucando e teve que voltar para a Inglaterra para se curar. Ela achou que ele tivesse morrido, porque contaram para ela que ele morreu, só que ele não tinha morrido. Passou mais tempo aí, a índia Matoaca acabou casando com um outro cara aqui em Jamestown, um plantador de tabaco. Então aqui uma história que aconteceu ali por volta dos 1607 lá em Jamestown. Eu não sei se você conseguiu entender que história que eu acabei de contar. Eu acabei de contar a história da Pocahontas. Pocahontas é o apelido da Índia, cujo nome verdadeiro é Matoaca. Então a história da Pocahontas se encaixa nas grandes navegações. E para fazer grandes navegações, você precisa de trigonometria. Como eu estou falando dos ingleses, primeiro deixa eu mostrar aqui, aqui um mapa original, 1616, que o John Smith usava para navegar. Essa construção de rotas aqui, ela toda precisa de trigonometria. Eu vou falar
de matemáticos ingleses envolvidos nesse processo de construção de mapas, de aprender a navegar. Henry Briggs, o Gunther e o Otto Reed foram 3 matemáticos que conversavam entre si e que tinham esse interesse: a astronomia para navegação, construção de mapas. O Briggs, você já conhece ele, é o cara do logaritmo de base 10. Quando o Napier, lá na Escócia, inventou os logaritmos, o Briggs foi lá correndo para discutir o assunto com ele. E daquela conversa surgiu o logaritmo de base 10. Isso é assunto lá da playlist de logaritmos. Então, Briggs, Gunther e Otto Reed, os 3 eram caras com interesse em astronomia, navegação, construção de mapas. O que envolve aí trigonometria. E é o seguinte: o problema é essencialmente de astronomia, que cai em trigonometria. Para resolver as contas de trigonometria que apareciam, os logaritmos entravam no assunto. O logaritmo era a ferramenta que facilitava as contas de trigonometria necessárias para a astronomia. E o Gunther e o Otto Reed foram responsáveis pelas primeiras versões de um objeto chamado régua de cálculo. Aqui eu já tenho numa versão moderna. Era necessário se fazer contas de trigonometria, e essas contas eram difíceis. Para simplificar as contas, se utilizavam logaritmos. E isso aqui, ó, que é um equipamento baseado em logaritmos, exercia o papel equivalente à nossa calculadora. Por exemplo, se eu der para você uma conta assim, ó, raiz de 25,3, raiz cúbica de 25,3, você vai direto usar uma calculadora. Lá nos anos 1600, o que se utilizava era isso aqui. Então, um instrumento baseado no uso de logaritmos, que nas primeiras versões surgiram com esses caras aqui, e as contas que eles faziam eram as contas de trigonometria. O Otto Reed é um cara que você já usa algo que ele inventou há muito tempo. É o seguinte: neste livro aqui, de 1631, ele adotou aqui, ó, pela primeira vez, o uso do x para indicar uma multiplicação. Quando você escreve 5 vezes 3, se você entende que isso aqui significa 5 vezes 3, é porque você está usando o trabalho desse cara aqui. Foi ele quem teve a ideia. Eu fui lá no original e achei dentro do livro exatamente essa parte aqui. Então, apenas uma curiosidade, que foi esse mesmo cara aqui que adotou o x para indicar uma multiplicação. O que me interessa, na verdade, desses 3 é o Gunther. Então, os 3 conversavam sobre os mesmos assuntos, só que o Gunther é o cara mais relacionado com esta aula aqui. Porque é o seguinte: ele era um construtor de aparelhos. Ele inventava aparelhos. Estou falando do Gunther. Isso aqui, ó, é o nosso equivalente a uma fita métrica. Naquela época não tinha fita métrica, usavam essa coisa aqui. Isso aqui é um quadrante aperfeiçoado. Esse aqui era o tipo de instrumento com o qual você está lá no meio do oceano e consegue identificar qual é o ângulo de elevação de uma estrela. Então eram com aparelhos assim, ó, que você determinava qual é o ângulo de elevação de uma estrela. Depois você vai lá e faz um monte de contas de trigonometria para saber se localizar, qual é a sua latitude, qual é a sua longitude.
E o Gunther publicou um livro, esse aqui, em 1620. Eu fui lá, peguei o original, abri. E o que me interessa é a palavra que aparece aqui. Foi exatamente aí em que surgiu a palavra cosseno. A palavra cosseno ela é de 1620, nesse livro, exatamente nesse pedacinho aqui. E aqui embaixo eu já adianto, foi aqui que surgiu a palavra cotangente. Então a palavra cosseno é de 1620 com o Gunther, esse cara totalmente envolvido aqui ó, com navegações inglesas. Isso fecha a parte histórica do assunto. Se você achou interessante, já deixa um like ali no vídeo. Bom, agora eu vou para uma parte mais tradicional. Mais ou menos onde começam os livros. Que é o seguinte. Eu vou pegar um círculo de raio 1. Vou traçar aqui a meia corda. Aqui o raio, que vale 1. Nós já sabemos que esse comprimento aqui ó, é o seno. E o seno desse ângulo alfa aqui embaixo, ó. Esse ângulo alfa aqui. E em preto, esse comprimento aqui embaixo é o cosseno. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então eu estou recapitulando aquela história lá de cima, ó, que surgiu lá com a Aryabhata. Esse aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, o preto, que era o tal do Kotijiba, deu origem ao nosso cosseno. Lá na aula sobre seno, eu também falei que um cara chamado Réticos surgiu com uma nova ideia, a de não trabalhar mais olhando o círculo e trabalhar com semelhança de triângulos. Agora é assim, ó. Aqui eu tenho um ângulo alfa e eu vou construir um triângulo aqui, ó. Aqui, de tamanho CA minúsculo. Eu subo aqui uma perpendicular. E agora aqui em azul eu traço uma hipotenusa, que eu vou chamar de H minúsculo. Na sequência eu vou pegar um triângulo semelhante, eu vou pegar maior. Agora eu vou vir até assim, ó. Até aqui assim. Eu vou pegar ele aqui, ó. Eu vou pegar tudo aqui. Deu para entender, né? Eu vou até o fim. Agora eu vou até o fim. E eu vou chamar esse comprimento todo aqui, o todo, de CA maiúsculo. Subo ali na minha perpendicular. E agora eu vou pegar esse comprimento todo azul aqui, ó. Tudo isso aqui, que eu vou chamar de H maiúsculo. Então é assim, ó. Só até aqui é o H minúsculo, mas o grandão é o H maiúsculo. Por semelhança de triângulos, vale o seguinte. Se eu fizer o CA minúsculo dividido pelo H minúsculo, isso é a mesma coisa que eu pegar todo o CA maiúsculo, que vem até aqui, ó, e dividir pelo H maiúsculo, que é tudo isso aqui. Para cada ângulo, esse número é igual a esse número, isso aí não muda. Já que para cada ângulo nós temos aqui um número, eu vou dar um nome para esse número. Ele vai passar a se chamar cosseno do alfa. O cosseno de um ângulo alfa é a divisão desse comprimento aqui, que eu chamei de CA minúsculo,
por esse comprimento aqui, que eu chamei de H minúsculo, ou o seu equivalente, ali no CA maiúsculo por H maiúsculo. Eu vou passar isso a limpo. Então vamos simplificar a explicação. Aqui está o ângulo alfa. Eu construí um triângulo retângulo. Isso aqui, ó, é o cateto que está adjacente ao ângulo. Adjacente é no sentido de estar junto. E esse comprimento aqui é a hipotenusa. Então esse aqui era aquele meu CA, esse aqui é aquele H. O minúsculo ou o maiúsculo. Poderia ser assim também. Então, o que é o cosseno do ângulo alfa? É a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno do ângulo alfa. Cateto adjacente pela hipotenusa. Tá, mas e aqui eu tinha dito outra coisa. Aqui eu tinha dito que o cosseno do ângulo alfa era aquele comprimento lá no círculo de raio 1. Eu tenho que mostrar que essas definições são equivalentes. Então agora, primeiro fazendo esse ajuste aí. Eu tenho que mostrar que eu estou falando da mesma coisa. Então ficou assim, ó. Tenho aqui um círculo de raio 1. Esse comprimento L aqui embaixo, lá da primeira definição, ele é o cosseno do alfa. E olha como as duas coisas fazem sentido, elas são iguais. Se eu usar agora isso aqui, quem que é o cosseno do alfa? É esse comprimento L, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é 1. Então, de fato, eu estou falando aqui, ó, em ângulos entre 0 e 90 graus. Então, o cosseno desse ângulo, você pode definir assim, ó, como sendo esse comprimento aqui embaixo do círculo de raio 1. Ou você pega aqui, ó, um triângulo retângulo, que tem aquele mesmo ângulo alfa, e o cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Vamos a um primeiro exemplo. Aqui eu tenho um ângulo alfa. A minha pergunta é, quem é o cosseno do ângulo alfa? Se o ângulo está aqui, esse aqui é o cateto que está junto ao ângulo alfa, o tal do cateto adjacente. Então você tem que fazer o cateto adjacente pela hipotenusa. Hipotenusa é esse aqui, é o maior, aquele que está na frente do ângulo reto. Se eu pegar aqui o beta, quem que é o cosseno do beta? Bom, qual é o cateto que está junto ao ângulo beta? É esse aqui, ó, que mede 3. Então esse é o cateto adjacente. Cateto adjacente pela hipotenusa. Muito importante é o seguinte. Quem é o seno do beta? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Aqui está o beta. O cateto oposto é o de tamanho 4. Cateto oposto pela hipotenusa. Estou falando do ângulo beta, então dá 4/5. A mesma resposta. Quem que é o seno do alfa? Seno é cateto oposto. Se aqui está o alfa, o oposto é esse aqui, ó, que mede 3. O seno do alfa é o 3/5, cateto oposto pela hipotenusa, que é igual a esse aqui. Isso aqui não é coincidência. Eu vou explicar essa parte aqui, ó, de que o cosseno de um ângulo é o seno de um outro ângulo. É isso que eu vou ver agora. É assim, ó. O que está acontecendo é... Aqui está o alfa. Quem que é o cosseno do alfa? Cateto adjacente, aqui embaixo, em relação a ele, ó, é o B. É o B sobre A. Cateto adjacente pela hipotenusa.
Quem que é o seno do beta? O beta aqui é em cima. Para seno eu tenho que falar em cateto oposto. O cateto oposto ao beta é o mesmo B. Então vai ficar cateto oposto pela hipotenusa. Agora falando em relação ao ângulo beta. E o que é interessante é o seguinte. Quanto que vale o alfa mais o beta? A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Como eu já tenho 90 aqui, então o alfa mais beta somam 90. Quando eu tenho dois ângulos, o alfa e o beta, e a soma deles dá 90 graus, o cosseno de um deles é o seno do outro. Ângulos cuja soma seja 90 graus se chamam complementares. Alfa e beta são ângulos complementares. De tal maneira que o cosseno do ângulo alfa é o seno do seu ângulo complementar. Olha a palavra complementar. Lá no início da aula, eu falei em sânscrito. Aqui, ó, esse koti. Eu disse que significava complemento. Isso aqui, ó, é complemento. Então, desde lá, já se tinha essa ideia de trabalhar com ângulos complementares. Então, por isso que era koti-jiba. Era o complemento ali do jiba. Aqui, ó, usando a nossa notação moderna. Vou falar uma frase aqui. Você tem que ler isso aqui da seguinte maneira. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu ângulo complementar. Eu vou explicar com exemplos. Só que já deu para ver que a palavra cosseno, aquele co, também é do complemento. É isso aqui, ó. Vou dar exemplo com os arcos notáveis. Em outra aula, eu demonstro que o seno de 30 graus é 1/2, o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Bom, eu quero agora colocar aqui, ó, os do cosseno. Como é que funciona? Quem que é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é o seno do seu complementar. 30 mais 60 é que soma os 90. Então, o cosseno de 30 graus é o seno de 60. Então, eu vou pegar esse valor aqui e colocar ali. Raiz de 3 sobre 2. Ó, você tem mais duas chances para entender. Quem que é o cosseno de 45 graus? Ele é o seno do seu ângulo complementar. Qual é o ângulo que eu vou colocar aqui, de tal maneira que somado com 45 dá 90? Deu coincidência, é o próprio 45. Ah, e o seno de 45 eu já conheço. Então eu vou colocar esse aqui embaixo. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Última chance, só que eu acho que você já entendeu. Quem que é o cosseno de 60 graus? Ele é o seno do seu ângulo complementar. O ângulo complementar ao de 60 é o de 30. Porque 30 mais 60... Nossa, ficou feio escrita. Porque 30 mais 60 somam 90 graus. Então agora eu pego o valor, que é o seno do 30 graus, ele é o cosseno do 60. Então é muito importante essa relação aqui, ó. O cosseno de um ângulo é o seno do seu ângulo complementar. Por isso a palavra cosseno, porque ele é o seno do ângulo complementar. O cosseno de um ângulo é o seno do ângulo complementar. Aplicações da matéria. Aqui eu tenho um barco
ele está inicialmente a uma distância aqui, digamos 100 metros. O barco vai sair daqui, ele vai ficar aqui em cima. De maneira que eu consigo formar um triângulo retângulo aqui. E alguém lá na praia consegue medir que esse ângulo aqui é de 30 graus. Quando o barco estiver aqui, a minha pergunta é: a que distância ele se encontra da praia? Então aí está o problema. Eu quero saber qual é a distância do barco nessa nova posição aqui até lá a praia. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. Essa medida procurada, ela está junto ali, ó, ao ângulo. Então eu tenho o cateto adjacente, o cateto que está junto ao ângulo. Se eu tenho o cateto adjacente e aqui a hipotenusa, eu vou usar cosseno. O cosseno de 30 graus é cateto adjacente pela hipotenusa. Na sequência, eu preciso saber isso aqui, ó, o valor do cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Eu vou lá e substituo. Com o tempo, você vai saber essa tabela aqui. X sobre 100. Esse 100 está dividindo, então eu multiplico tudo por 100, ou seja, ele foi multiplicando, de tal maneira que encontrei aqui, ó. Essa é a medida X. Dá até para simplificar, né? O 100 por 2 dá 50. Então isso aqui vale 50 raiz de 3. Uma outra aplicação dessa matéria. Tenho aqui um prédio em chamas e digamos que tenha uma pessoa aqui, ó, que tem que ser salva. O caminhão de bombeiros se encontra a uma distância do prédio e ele vai esticar a escada até lá a pessoa. Isso faz com que eu construa aqui, ó, um triângulo retângulo. E o ângulo, digamos que seja 45 graus. E a distância do caminhão ao prédio é conhecida, vale 8. Minha pergunta é: o quanto que essa escada tem que ser esticada para que aquela pessoa lá possa ser salva? O que é que eu tenho aqui? Esse comprimento de 8, ele é o cateto que está junto ao ângulo. Ele é o cateto adjacente. X aqui é a hipotenusa. Isso faz com que eu tenha cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. O cosseno do 45 graus é cateto adjacente, 8, pela hipotenusa, x. Cosseno de 45 graus. Você vai saber com o tempo. É esse valor aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Vou lá e troco. Raiz de 2 sobre 2. É igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Eu posso multiplicar cruzado. Então, quando eu multiplicar tudo por x, o x vem para cá. Quando eu multiplicar tudo por 2, o 2 vem para cá. Ó, esse multiplica com esse. E esse multiplica com esse. Multipliquei tudo por x, depois multipliquei tudo por 2. Estou procurando o valor do x. O x vale, aqui deu 16. 16 sobre raiz de 2. Isso já é a resposta. Embora é bastante usual ainda se simplificar, fazendo assim, ó, a racionalização. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E 16 por 2 é 8. Então deu 8 raiz de 2. Então a escada tem que ser esticada esse comprimento aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.